O poder do inferno não prevalecerá. O poder do inferno não prevalecerá sobre a nossa igreja. O poder do inferno não prevalecerá sobre a tua casa e sobre a tua família. Querido irmão e irmã, a força desta palavra hoje vem para renovar, vem para reerguer, vem para nos lembrar mais uma vez do poder da palavra do Senhor. Hoje é a solenidade de São Pedro e São Paulo. Sabemos que o dia desses dois grandes santos é dia 29 de junho, mas na igreja, aqui no Brasil, liturgicamente celebramos a Santa Missa no domingo mais próximo. Por isso hoje celebramos São Pedro e São Paulo. E olhando para essas duas figuras, olhando para esses dois homens, esses dois líderes da igreja, nós podemos hoje suplicar a intercessão deles para chegarmos à intimidade com Jesus que eles tiveram e assim reconheceram na pessoa de Jesus o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que tem poder sobre tudo na terra, aquele que reina no céu e aquele que tem poder sobre o inferno. O inferno que talvez hoje se levante na tua casa para você não seguir a Jesus, o inferno que se levante na tua vida de diversas formas. Mas olha hoje para esse evangelho e vê. Jesus pergunta a todos os seus discípulos: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, Jesus perguntava aos seus discípulos, as outras pessoas, o que é que dizem a meu respeito? E eles vão respondendo, não é? Vão dando as respostas. Alguns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, que ressuscitou. Mas depois o Senhor pergunta, perceba que a primeira pergunta, Jesus pergunta no plural. Depois, Jesus se dirige a cada um e pergunta individualmente: e vós, quem dizeis que eu sou? Querido filho e filha, olha só, percebe uma coisa. A experiência com Jesus não nasce de especulações, não nasce de hipóteses, não nasce de possibilidades, porque do meio das multidões, do meio de tantas vozes que gritam, cada um querendo dizer, dar a sua opinião, quem é Jesus, hoje no nosso tempo, cada um querendo dar a sua opinião, como é que a igreja deve conduzir as coisas, cada um querendo dar a sua opinião de como que acha que deveria ser as coisas, o Senhor vem também perguntar para mim e para você, e vós, quem dizeis que eu sou? E nós somos convidados a fazer eco das palavras de São Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se não fosse importante para Jesus a pergunta no singular para Pedro, ele teria se contentado com as respostas simplesmente passadas pelos outros discípulos. Mas ele pergunta porque a partir da profissão de fé de Pedro, nasce a igreja. Jesus, a resposta de Pedro é quase como que ele dissesse assim: eu também tenho fé em ti, Pedro. Pedro, eu também confio em ti, eu também acredito em ti. E por isso o Senhor diz: Pedro, tu és pedra, por isso que eu te digo, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não prevalecerá sobre ela. Bendito és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum homem que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Foi o Espírito Santo que revelou isso a Pedro. Por isso que Jesus confiou a direção da igreja, a direção da sua barca a Pedro. Porque ele acertou, digamos, entre aspas. Pedro deu a resposta mais completa que há a respeito de Jesus, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se ele deu a resposta mais importante que havia naquele momento, Jesus sabia, ele iria acertar nas decisões que precisaria tomar depois na condução da igreja. É por isso que nós precisamos amar tanto a nossa igreja, porque foi Jesus que confiou a Pedro, foi Jesus que confiou aos seus sucessores a direção da nossa igreja católica. E olhando para a figura de Pedro, podemos já também visualizar a pessoa de São Paulo. São Paulo que era perseguidor dos cristãos, São Paulo que passava em todos os lugares matando quem dizia acreditar no nome de Jesus. É chamado pela voz desse Jesus. E olhando para essa intimidade, para essa aproximação dos apóstolos com a pessoa de Jesus, nós vemos também um chamado dele nosso, para nós crescermos nessa intimidade, para que hoje nós possamos continuar dizendo que o poder do inferno não prevalecerá sobre a nossa igreja. Porque quando nós confiamos e acreditamos nisso, a nossa casa, onde nós levamos os ensinamentos da igreja, para onde nós levamos as experiências que nós vivemos na igreja,
A nossa casa, a nossa família, para onde nós levamos a transformação feita em nós, vivida e feita pela ação do Espírito Santo na igreja, na Santa Missa, na comunhão, no grupo de oração, na convivência com os irmãos de comunidade. Nós estamos repetindo aquilo que Pedro disse. Ele é o Filho, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus repete também: o poder do inferno, as portas do inferno não prevalecerão, nem sobre a minha igreja, nem sobre aqueles que vivem, que seguem fielmente os meus mandamentos que deixei depositados na Santa Igreja. Por isso, querido irmão e irmã, vamos rezar, pedir ao Senhor que essa palavra possa adentrar no nosso coração hoje e nos fazermos mais sólidos ainda na nossa fé. Fazer com que a nossa intimidade com Jesus e o nosso amor à Santa Igreja não nasça, não dependa de especulações de palavras de seres humanos que não têm palavras eternas. Que a nossa intimidade, a nossa fé na Igreja, a nossa fé em Jesus que nos deu a Santa Igreja Católica, não dependa de opiniões. A Igreja não vive de opiniões, não. Não é a minha palavra, não é o meu achar, o seu achar ou de outra pessoa que sustenta a Igreja, é a palavra de Jesus. Foi Ele que disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus, quando diz, Ele faz. Jesus, quando diz que é assim, ponto final. Nós não precisamos nem mesmo raciocinar muito, é assim. O Senhor disse: o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O poder do inferno nunca vencerá a igreja. Aconteça o que acontecer. Se decepcione como se decepcionar, você e eu. Nós não podemos nunca trocar a nossa intimidade com Jesus. E a maior intimidade nossa com Jesus acontece na Eucaristia. E a Eucaristia só nos vem na Igreja Católica. E repito mais uma vez para ficar bem guardado no teu coração. A nossa intimidade com Jesus maior acontece na Eucaristia. E a Eucaristia nos vem pelas mãos dos sacerdotes ungidos pela Igreja. A Eucaristia nos vem dentro da Igreja Católica. É ali onde nós recebemos a força para voltarmos para a nossa casa e ali fazer, sim, como muitos costumam dizer, a nossa segunda igreja. Mas na sua casa, na casa, em nenhum outro lugar que não seja a igreja, a Eucaristia não vem. A Eucaristia se vem pelas mãos do sacerdote. A Eucaristia vem dentro da nossa Santa Igreja Católica. E isso nós não podemos trocar quando nos decepcionamos com alguém. Nós não podemos trocar, é uma desproporção muito grande, trocarmos Jesus por uma decepção. Deixarmos de receber Jesus na Eucaristia porque nos decepcionamos com algum líder da igreja, com alguém que devia dar o exemplo. E de fato, digo para você hoje como religiosa, como fazendo parte de um exército que hoje luta e reza e se sacrifica para que a igreja também se mantenha de pé e para que a sua casa se mantenha de pé. Todos aqueles que estão à frente de algum apostolado, que estão à frente de algum trabalho, os líderes, os sacerdotes, nós religiosos e religiosos, tomo para mim a responsabilidade. Precisamos mesmo, temos obrigação de dar exemplos. Nós temos a obrigação de viver o mais fielmente possível. Temos consciência de que somos e todos os outros, os fiéis, as ovelhas, precisam também lembrar que os sacerdotes religiosos, missionários, líderes, aqueles que estão à frente de vários apostolados, de vários trabalhos na igreja, são seres humanos, têm limites, têm pecado. A igreja ela é infalível. Pecadores somos nós que somos membros. Como dizia, continuando, você precisa lembrar disso e nós também sabemos que temos a nossa limitação, que temos o nosso pecado. Mas é verdade, nós precisamos e temos a obrigação de dar mais exemplo. Quem está à frente, eu ouvia isso de uma pessoa também, de referência para mim, quem está à frente tem que dar exemplo sim. Porque quem está à frente não conhece todo mundo, mas todo mundo que está ali vendo conhece aquele que está lá à frente. Mas querido irmão e irmã, nunca nenhuma decepção com nenhum líder na Igreja Católica. Nunca nenhuma decepção, nem nenhum pecado cometido pelos membros da Igreja Católica pode afastar você, a mim e nenhum de nós da Eucaristia. Nem pode nos fazer duvidar do poder que o Senhor deixou na Santa Igreja. Porque quando nós dizemos, eu acho que a igreja está errada, nós estamos dizendo que Jesus errou. Não. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
e nós precisamos fazer também pressão a essas portas do inferno que querem se abrir a todo instante para manchar a imagem da nossa igreja com muitas mentiras também. Nós precisamos também fazer pressão com a nossa vida reta e santa. Precisamos fazer pressão contra as portas do inferno que levantam apenas as notícias ruins, que falam apenas o mal, que levantam calúnias. Como também temos muitas notícias de quantos sacerdotes que sofrem calúnias, quantos sacerdotes que sofrem perseguição, quantos sacerdotes que não conseguem colocar em prática os seus planos pastorais de cuidar das ovelhas, do seu rebanho, por causa de mentiras, por causa de calúnias. E volto a dizer, os membros da igreja, nós somos pecadores, os líderes e os liderados, né? Aqueles que estão à frente e aqueles que vão seguindo os passos dos pastores. Mas, quando acontece alguma situação na nossa igreja, nós não podemos, nós não temos o direito de nos levantarmos contra. A propósito, fica algo para a nossa reflexão também no dia a dia, quando ou um católico ou alguém que não seja católico se levanta para julgar alguém que errou, ainda que seja um pecado grave, essa pessoa já está mostrando que não tem condições de avaliar nada, porque está indo contra um dos mandamentos da Igreja Católica, está julgando alguém. Se está pecando. Nós devemos rezar, seja líder ou não, seja sacerdote ou não, seja religioso ou não, caiu, devemos rezar por essa pessoa. Devemos rezar muito, porque assim como os líderes têm a obrigação de dar o exemplo, aqueles que são ovelhas precisam rezar para sustentar os líderes. Esse é o meu pedido, é o meu clamor desse dia para você. Transforma hoje o teu coração se existe alguma decepção com alguém na igreja, nesse amor, nesse desejo de sustentar pela oração, tá bom? Vamos então rezar, porque as palavras de vida eterna são essas daqui. As palavras que geram força na tua vida, na tua casa, é essa daqui. Se hoje alguma força se levanta também na tua casa para destruir, se o inferno quer se fazer presente na tua casa, através dos vícios, da mentira, do engano, do adultério, lembra você. Hoje eu não quero focar muito nas nossas situações pessoais, sabe por quê? Porque hoje o nosso foco deve estar na fonte onde está a solução de tudo, a solução para todos os nossos problemas. Quando o inferno quer prevalecer sobre a nossa vida, está na Eucaristia, e a Eucaristia está na igreja. Ama a igreja, busca estar na igreja, para estar sempre com Jesus, para receber Jesus na Eucaristia e fazer com que essa força da presença viva e real dele na tua casa possa também falar e repetir essas palavras do Evangelho. O poder do inferno não prevalecerá, não poderá vencê-la, não poderá vencer esta casa, não poderá vencer esta família. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E é isso, querido irmão e irmã, o Senhor te pergunta hoje: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você? Quem é o Senhor hoje na tua vida? Você confia
realmente que Ele tem poder para na tua vida fazer prevalecer o amor dEle. Você tem fé nesse Messias que veio para salvar a humanidade do pecado, mas vem hoje salvar a tua casa do pecado. Vem hoje salvar a tua casa da tristeza. Vem hoje salvar a tua casa de tantas e tantas situações. Vem salvar teu coração, que talvez esteja distante do Senhor. Te convido hoje, se você faz tanto tempo que comunga, tanto tempo que recebe o corpo e sangue de Jesus, se você pode, se não há nenhum impedimento, vai confessar, buscar receber o corpo e sangue de Jesus, porque Ele te espera com muito amor. Ele te espera com todo o seu coração eucarístico, cheio de amor, para a partir de hoje recomeçar na tua vida um período, um momento, uma nova etapa de intimidade com Ele mesmo. Vamos rezar então, pedindo que essa palavra venha atravessar a nossa alma, pedir que essa palavra hoje venha nos dar o conhecimento real de Jesus, não pelo raciocínio, mas pela fé. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra de hoje, te agradeço pelos teus apóstolos, agradeço pela igreja que deixastes para nós. Eu quero te dizer que na minha vida eu quero a partir de hoje que tu não sejas apenas uma possibilidade, apenas uma hipótese. Eu não quero te conhecer apenas com a minha mente, com o meu raciocínio, com estudos. Eu quero te conhecer, Jesus, com o meu coração. Eu quero te conhecer dentro da minha casa, olhar e dizer, aqui vive, aqui mora o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para me salvar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que me levanta todos os dias. Tu és o Filho do Deus vivo, aquele que dá sentido à minha vida a cada minuto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que me dá razão para viver a cada dia. Diante das tribulações, das dores, das angústias, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Diante da depressão, da ansiedade, da desunião, do adultério na minha casa, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Diante do meu desânimo, das trevas que acometem meu coração, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido irmão e irmã, desejo que essa palavra entre no teu coração com muita força, mas também com muita suavidade. O Senhor te quer de volta. O Senhor te quer novamente dentro do coração dele, mas Ele também quer estar dentro do teu coração. Mas Jesus na Eucaristia nós recebemos na igreja onde Ele construiu, onde Ele mesmo disse, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha para São Paulo também hoje e pede dele a intercessão para que como ele você possa combater o bom combate da fé, se permanecendo firme diante de todas as tribulações da tua vida, para que no final da vida você possa receber a coroa da glória, a coroa da vitória. Lembra, volta hoje para os teus afazeres, vai para a Santa Missa, passa essa semana com a força dessa palavra. O poder do inferno não prevalecerá contra a nossa igreja, o poder do inferno não pode vencer na minha casa, porque aqui habita o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus abençoe você, te esperamos na Semana Transbordar da Graça, ainda dá tempo você estar aqui conosco. Faz a tua inscrição no link que está aqui na descrição desse vídeo. Queremos te encontrar de 4 a 7 de julho, presencialmente aqui no nosso mosteiro e também online, você que por algum motivo não possa vir. Deus abençoe muito você, querido irmão e irmã, um forte abraço. Corre, vai em busca de Jesus na Eucaristia.